Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar um público lookalike ou um público semelhante dentro do Facebook Ads, que é um público que pega, ou melhor, ele herda, as características do seu público original e com isso ele ajuda muito você a escalar suas campanhas. Mas tem muitos detalhes que quase ninguém te conta que envolvem a criação desse público e também aproveitar ele da melhor forma possível. Eu vou te mostrar como criar, vou te dar várias dicas ali para você saber quando poder criar, vou te mostrar alguns outros tipos de lookalike que são bem interessantes e vou mostrar mais ao final um funilzinho para você ver. Então, vamos aqui ao vídeo. O primeiro passo é acessar o gerenciador, a gente vai clicar aqui e vai procurar aqui a parte de públicos. O meu está aqui em cima, se o seu não tiver, roda aqui embaixo, procura, clica e aí você vai entrar aqui na parte de criação de públicos dentro do Facebook Ads. Para esse vídeo ser mais objetivo, eu não vou focar aqui em criar os públicos, somente criar o público semelhante. Eu já tenho um vídeo mostrando como criar públicos, vou deixar no card e na descrição, dá uma olhada lá. Eu tenho inclusive um vídeo mostrando como validar públicos, o que é muito importante. Porque o público lookalike ele só vai funcionar bem se você tiver ali vários fatores. E o primeiro deles, por exemplo, é o quê? Você ter um público muito bom, que dá um resultado muito bom para você. Se você fizer um lookalike de um público ruim, você vai, na verdade, ter um resultado muito ruim. Então, o que você vai fazer? Procura um público campeão. Geralmente, você vai fazer um lookalike do público de purchase, que é o público que fez uma compra no seu site para gerar um outro público comprador. Mas aí começam alguns detalhes bem importantes. Mas antes, deixa eu mostrar para você aqui, se você está muito curioso como é que cria, que é bem simples, eu vou explicando ao longo do vídeo. Imagine o seguinte, aqui eu tenho vários eventos de compra. Aí você fala, Alexandre, por que você criou com várias datas? Para que eu possa criar lookalikes diferentes e para que eu possa fazer otimizações e exclusões de público de uma forma diferente também e mais otimizada para cada cliente, tá? Então, no caso aqui, só como exemplo, vamos supor que a gente fosse pegar esse público de 30 dias. Para pegar, eu seleciono ele, clico aqui em cima e clico em criar semelhante, ou mesmo vir aqui, eu clico aqui em semelhante, mas aqui é mais fácil da gente fazer, né? Então, vou selecionar, vou vir aqui, criar semelhante. O que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui o evento que ele vai, no caso, utilizar para extrair esses dados, e aqui embaixo eu vou escolher o público que eu quero. Aqui a regra é simples, ó. De 0 a 1% é o público mais parecido que eu vou ter. Conforme eu vou aumentando 2, 3, 4, 5, a semelhança vai ficando mais distante. O lookalike ele puxa as características do público original, como interesses, localizações. Ele procura ali, no caso, o padrão comportamental ali das pessoas para então poder criar um público semelhante que tenha as mesmas características, tá? E aqui começam alguns detalhes. Quando você cria, automaticamente o Facebook ele faz o quê? Ele exclui as pessoas originais daquele público. Então, quem comprou não vai ser reimpactado. Você pode criar, por exemplo, um público de 1% ou um público aqui, ó, que vai até 10%, tá vendo? Quanto mais longe, menos similar. Mas tem um outro detalhe que você precisa saber. O interessante é que você cria um público de 1, por exemplo, mas que você venha e crie dessa forma aqui. Mas por que dessa forma, Alexandre? Qual que é a diferença? A diferença é que ele está fazendo de forma automática a exclusão dos públicos para mim. Então, quando eu crio aqui o de 1%, ele automaticamente exclui quem já comprou. Quando eu estou fazendo de 2%, ele exclui quem comprou e o de 1%, e assim por diante. Cada público desse vai excluir o de trás para que eu evite ali reimpactar a mesma pessoa e ter uma sobreposição no leilão. Só que aí tem um detalhe, para você criar um público lookalike aqui campeão, o que você tem que fazer? O Facebook recomenda que você tenha de 1.000 a 50 mil pessoas ali dentro daquele evento, dentro daquele público, para poder criar. Só que aí que tá. Preste atenção no que eu falei. Pessoas, não eventos. Por quê? A gente está pegando características. Vou te dar um exemplo aqui. A gente sabe que para pegar 1.000 é muito difícil, porque é muita gente. Você precisa de um e-commerce ali, ou um produto já bem maduro para ter vendido mais de 1.000 para você ter aqui. Porque você pode ver que o público, ele é interessante. Quando a gente vê até que traz aqui, ó, deixa eu só voltar, que abaixo de 1.000 ele não mostra nem o número que eu tenho aqui. Então, você precisaria ter mais de 1.000 pessoas aqui dentro, seria o ideal. Mas o Facebook também recomenda que você tenha pelo menos, ou melhor, se você quiser, você pode ter pelo menos 100 pessoas ali para criar esse lookalike. Aí você fala, pô, Alexandre, fechou então. Poxa, eu tenho 100 compras no meu e-commerce aqui, eu já posso criar um lookalike. Mais ou menos. Por que eu falo mais ou menos? Você pode ter muitas vezes 100 eventos de purchase, mas não quer dizer que são 100 pessoas. Se você tiver, por exemplo, 50 pessoas que compraram 2 vezes no seu e-commerce, você vai ter 100 eventos ali de purchase, mas na verdade 50 pessoas. E para uma relevância estatística, para criar o lookalike é muito pouco. Você pode testar, pode dar bom, mas é muito pouco. Você precisa garantir que você tenha pelo menos 100 ali. Mas o lookalike ele é um público retroalimentado. O que isso quer dizer, Alexandre?
Quer dizer que ele fica se atualizando desde que ele esteja numa campanha de 3 a 7 dias o Facebook atualiza ele. Então você pode, por exemplo, criar um público lookalike, testar ele, não deu bom? Você pode desativar e continua vendendo nas suas campanhas normalmente. Depois você vai lá e aí testa novamente ele quando você tiver mais dados ali, porque quanto mais conversões você tiver, mais ele é alimentado ali e ele tende a performar melhor. E para criar ele, só para a gente ver de uma forma bem simples, eu vou clicar aqui, ó, criar semelhante, tá? Eu posso simplesmente criar 1% ou mais, como eu mostrei. Aí você pode criar como você achar mais interessante, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou criar de 1%, só para a gente ver. Lembrando que aqui no Brasil, isso pode variar de país para país, esse público ele tem, na verdade, 1.500.000 pessoas, mais de 1.500.000 pessoas, então é um público muito grande ali para você trabalhar. Ó, eu acabei de criar ele, como você pode ver aqui, tá vendo? Ó? E o que acontece? Agora tem o tempo para o Facebook fazer a correspondência dessas pessoas. E isso pode levar de 6 a 24 horas. Você pode até utilizar agora, mas o ideal é esperar esse tempo passar para aí sim você ir lá e utilizar esses públicos aqui. Uma outra dica interessante é, se o seu e-commerce é novo ou o seu infoproduto é novo ali, mas se você tem uma lista de clientes, você pode utilizar ela e eu vou passar algumas dicas para você. Você pode vir aqui, público personalizado, lista de clientes, avançar. Eu não vou entrar em detalhes em como criar aqui, porque é bem simples. Você vem aqui, por exemplo, abaixa esse modelo, depois dá avançar, faz o upload e o que o Facebook vai fazer aqui? Ele vai pegar esses e-mails e vai procurar essas pessoas dentro do Facebook para fazer um lookalike. E aqui tem uma dica muito importante. Se você for utilizar, sempre utilize no mínimo e-mail e telefone, nunca só o e-mail. Mas por quê? Ó, o meu exemplo mesmo, eu tenho um e-mail que eu uso do Facebook e um que eu uso profissional. Ou seja, o que eu mais uso profissional, por exemplo, ali, ele não está dentro do Facebook. Então seria muito mais difícil você me impactar, ou melhor, me impactar numa campanha, e muitas pessoas fazem isso. Os e-mails que elas utilizam para o Facebook são de contas antigas. Então ela quase nem usa aquele e-mail ali. Então muitas das vezes o e-mail que você consegue no e-commerce ou em algum lugar da pessoa ali, ele não é o mesmo que ela utiliza para acessar o Facebook e ele não consegue fazer a correspondência. Mas quando você utiliza o telefone, geralmente o telefone, o Facebook tem o número ali, então fica muito mais fácil e geralmente o telefone a pessoa tem um ou no máximo ali 2, geralmente, né? Então assim, ele fica muito mais fácil e a correspondência fica muito mais exata do que se você utilizar somente o e-mail. Então você pode testar subindo aqui, aguardando um tempo para o Facebook fazer essa correspondência e depois gerando um lookalike dessa lista. Uma dica aqui, um hackzinho, né, para quem ficou até agora, é o quê? Muitas vezes quando você entra, por exemplo, em grupos de WhatsApp ali, seja de um infoproduto, de um e-commerce, para uma promoção, alguma coisa, você pode entrar, extrair aqueles contatos, subir eles aqui, mas a gente não vai mandar spam para eles e nem publicidade, a gente vai gerar um lookalike daquele público ali. Por quê? Se a gente está num grupo ali de marketing digital, aquelas pessoas são muito qualificadas. Então a gente pega, por exemplo, aqueles números e gera um lookalike porque eu quero o padrão comportamental e não mandar spam para aquelas pessoas ali. E com isso, geralmente, eu tenho uma lista muito boa para ser utilizada, por exemplo, em e-commerce, quando o pessoal faz lançamento de coleção, que criam grupos, né? Ou, por exemplo, ali em lançamento de produtos, que o pessoal também faz grupo ali. Essa seria uma dica bem simples. E agora, uma outra dica importante. O lookalike, eu dei um exemplo para você do evento de purchase. Mas aí é que tá, você pode utilizar ele para diferentes coisas. Eu vou mostrar um exemplo. Ó, isso aqui é só um exemplo para você ver, tá? Você pode criar lookalike de diferentes coisas. A gente pode utilizar acesso do site, adicionar para o carrinho, purchase, de video view, desenvolvimento para o Instagram. Por exemplo, você quer crescer o seu Instagram, você tem um público lá bem qualificado, bem engajado ali. O que você pode fazer? Gerar um lookalike de toda pessoa, todo engajamento, por exemplo, que você teve ali, para achar pessoas similares e começar a distribuir conteúdo. Isso vai fazer com que esse lookalike ele seja muito interessante para você aumentar a sua base do Instagram. Assim como dependendo da estratégia que você tiver, por exemplo, de tráfego do site, de video view, por exemplo, você tem um video view que performa muito bem ali. Você pode gerar um lookalike e começar a rodar vídeo para essas pessoas para colocar ela dentro de um funil. Mas o lookalike é muito importante que você saiba utilizar ele. Eu vou mostrar um exemplo para você aqui agora. Ó, eu deixei a outra aba aberta aqui e aqui eu fiz um funilzinho bem simples para você entender. Vamos pensar o seguinte, ó, isso aqui está bem resumido, tá? Você tem um anúncio, esse anúncio você joga para um público quente, geralmente o Facebook, o Instagram, ou mesmo aqui da sua landing page, né? Quem já acessou o seu site, você reimpacta ele. Geralmente algumas pessoas vão comprar, algumas não. Não vou entrar aqui na questão, por exemplo, não comprou, joga ela no outro funil, é só para você entender. Algumas não vão comprar, você segue fazendo a sua estratégia para ela. Outras vão comprar e vai gerar um público comprador que a gente vai gerar aqui um lookalike. Esse lookalike, ou melhor, esse público aqui semelhante, né? Você vai utilizar ele aqui em outra campanha.
E o que acontece muitas vezes é o seguinte, veja, eu joguei aqui uma propaganda, um anúncio para um público quente, um público que já conhece minha marca, meu produto ou meu serviço, já teve um contato comigo, tem um nível de consciência maior do meu produto. Quando eu faço o mesmo, jogando esse anúncio para um lookalike, veja, aqui eu não estou reimpactando pessoas que já me conhecem, eu estou reimpactando pessoas que têm os mesmos padrões comportamentais, têm os mesmos gostos. Mas um grande detalhe é, ela não me conhece, entendeu? Diferente das outras. Então, muitas vezes, a mesma propaganda aqui não funciona tão bem. Você precisa de um criativo diferente, você precisa de um criativo que reaproveite a prova social. Eu já tenho um vídeo mostrando como fazer também. Ou seja, um criativo que o pessoal comentou, ó, chegou, gostei, produto é muito bom, superou minhas expectativas, entregaram mais do que prometeram. Uma série de coisas para ajudar a converter. Ou então, o mais correto também seria, por exemplo, você pegar esse público e colocar ele dentro de um funil, onde você aquece ele, seja com alguns carrosséis, com algumas campanhas de video view, para depois você pegar e realmente mandar uma campanha de conversão e converter ele. Mas em alguns casos, ou melhor, na verdade na maioria deles, né, quando você tem muitos eventos de compra, por exemplo, né, e você compartilha esse mesmo anúncio com ID em vários, onde você redistribui a prova social nos mesmos anúncios, acontece que esse público ele tende a converter bem. Lógico que um público geralmente frio tem um custo mais alto do que um público quente, mas geralmente ele se paga e naturalmente, uma vez que ele é reimpactado, você pode fazer a exclusão e passar a alimentar ele somente em campanhas de público quente, onde ele tende a ficar mais barata a compra ali. Mas você precisa testar. E uma coisa que você precisa ficar muito atento é o seguinte, dependendo de como você montar a sua campanha, como você montar o seu funil e como você montar o seu lookalike, né? Por exemplo, você tem um lookalike lá de acessos ao site ou uma outra coisa que você for fazer. Esse lookalike, como eu disse, ele é retroalimentado, ou seja, de 3 a 7 dias o Facebook vem aqui e atualiza esse público, ou seja, muda ele ali. Traz novas informações ali, novas referências daquele público. Então, naturalmente, se a campanha está performando, por exemplo, ele vai se atualizando sozinho. Mas dependendo da estratégia do seu funil, isso seria bem mais avançado, né? Mas se for uma estratégia muito complexa, se você corta a fonte que gera os dados aqui para esse público lookalike, por exemplo, ele pode parar de performar em outras contas, tá? Então, você precisa ficar muito atento como que você vai montar o seu lookalike, como que você vai montar a sua estratégia do funil para você sempre ficar atento ali. Um exemplo bem simples que a gente dá, não é de lookalike, mas só para você entender a lógica, né? A gente às vezes tem campanhas, por exemplo, de tráfego que trazem pessoas a um custo muito barato no site e outras campanhas de conversão que, no caso, vão jogando, por exemplo, tráfego, vão jogando os anúncios ali para públicos quentes, que é Facebook, Instagram, por exemplo, públicos de video view e visualizações do site. Quando, por exemplo, o cliente fala assim, a campanha de tráfego não está funcionando bem, não está vendendo, vamos cortar. Veja, o objetivo dela não é vender, é trazer pessoas para o site. Corta essa campanha, naturalmente a campanha de baixo muitas das vezes para de converter, o custo dela sobe muito. Por que isso geralmente acontece? Porque a campanha de tráfego está trazendo um público ali mais barato para que as campanhas de conversão depois vão ali, no caso, enviando e fazendo a conversão de acordo com cada pessoa, porque o Facebook tem o que a gente chama de taxa de ação estimada. Algumas pessoas vão estar no momento de conversão, outras não, umas vão estar no momento de engajamento, outras vão estar no momento de acessar e conhecer sua marca. Então, esse funilzinho, todo esse processo, por exemplo, ali você tem que avaliar quando você for montar ele para que ele fique da melhor maneira possível. Como, por exemplo, tem campanhas de remarketing dinâmico. Muitas das vezes, para quem acertou o carrinho, por exemplo, mas não comprou, ela fica mostrando aquele produto. Às vezes, ela mesmo não converte, mas como ela mostra várias vezes ali, ela vai reativando o desejo e outra campanha de conversão geralmente converte bem. Então, você tem que entender cada etapa do seu funil ali também e otimizar de acordo com o que você for fazer. E cada público que der bom, um público de tráfego deu muito bom, você pode fazer um lookalike dele e testar se o custo dele é mais baixo ou não. Eu tenho uma campanha que eu mostro, por exemplo, onde você pode saber se a sua campanha está boa ou não, tendo alguns KPIs. Então você pode criar lookalike de vários públicos diferentes ali. Às vezes no e-commerce ele não está vendendo muito bem, mas a adição no carrinho está num preço mais ou menos bom. Você pode criar um lookalike de adição ao carrinho e testar se aquele público converte. Então assim, tem muitas variáveis que podem ocorrer nesse meio termo, né? Até segmentações muito rígidas, que nem você faz segmentação assim, a idade X a X e também no Nordeste só, por exemplo, numa região específica. Quando você cria um lookalike, ele não vai herdar características de pessoas do Sul, do Sudoeste, pessoas de faixa de idade diferente. Então você precisa ficar atento também a isso, porque ele vai herdar do público principal. Então, eu sei que agora ficou muitos detalhes, pode ser que eu tenha confundido um pouco, mas se preciso, volta, vê o vídeo de novo. Mas se eu pudesse fechar e resumir, é o seguinte,
Se baseie um lookalike sempre num público muito bom, o campeão, para você extrair ele. E lembre sempre, você não está clonando a pessoa, e sim as características que ela tem ali. Então você precisa aquecer para que realmente ela venha converter ali. Bom, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, se puder, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser, me segue no Instagram. Eu abro sempre caixinhas de dúvida lá para ajudar o pessoal. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima!